Um ponto de virada na história é a história de Erwin Rommel, um dos comandantes memoráveis da Segunda Guerra Mundial. Nascido em 1891 no Reino de Württemberg, uma região afiliada ao Império Alemão, Rommel veio de uma família moderadamente elitista. Inspirado por sua paixão de infância por zeppelins, Rommel decidiu se tornar soldado e ingressou no exército como oficial de infantaria em 1911. Enviado para uma escola mediana chamada Dandig-Takiklik Sul, Rommel teve um desempenho médio como oficial em todas as áreas, exceto se destacando em liderança. Após começar seu dever como oficial em 1912, uma guerra mundial eclodiu pouco depois. Rommel lutou contra os franceses no fronte ocidental enquanto servia na 124ª Divisão de Infantaria, ganhando medalhas por suas realizações. Promovido a tenente em 1915, Rommel serviu no fronte romeno e aprendeu novas estratégias de guerra durante esse período. Em 1917, os alemães focaram em uma nova tática de guerra baseada em flexibilidade, velocidade e criatividade. Essa tática dependia da penetração profunda atrás das linhas inimigas e do corte das linhas de comunicação do oponente. Rommel adotou essa tática, destacando-se como um comandante notável ao longo da Segunda Guerra Mundial. Comandantes ousados e apaixonados são necessários para tais iniciativas, e Rommel era perfeitamente adequado para o tipo de comandante definido por essa tática. Após alcançar o sucesso na Itália em 1917, lutando na Roménia, foi promovido a capitão. Após a guerra liderada pelo bloco aliado dos alemães contra as potências aliadas, que culminou com a assinatura do Tratado de Versalhes, a Alemanha enfrentou dias sombrios. O tratado impôs severas limitações à Alemanha em vários aspectos, incluindo o tamanho do exército e o número de oficiais. Apesar de não ter muito interesse na parte acadêmica do serviço militar, Rommel continuou sua carreira militar graças às medalhas que conquistou, mesmo que não tenha passado nos exames. Nomeado instrutor na Escola de Infantaria em 1929, Rommel descobriu seu potencial durante esse tempo, e seu enfoque de gestão e ideias táticas amadureceram e se tornaram mais claros. Promovido a major em 1932, Rommel foi nomeado comandante da Divisão de Caçadores em Goslar. Enquanto servia lá, Rommel conheceu Hitler em 1934, marcando o primeiro elo na cadeia de eventos que se desdobraria mais tarde. Promovido a tenente-coronel em 1935, Rommel continuou sua carreira como oficial educacional. Em 1937, Rommel publicou o livro Ataque de Infantaria, que foi de uma memória de um soldado a uma obra ensinada em escolas militares. Captando a atenção de Adolf Hitler, Rommel foi encarregado da formação da juventude hitleriana. No entanto, o verdadeiro sucesso de Rommel surgiu quando os alemães tomaram as fronteiras da Checoslováquia. Promovido a coronel em 1938, Rommel foi nomeado comandante de uma das 7 divisões blindadas que se preparavam para invadir a França sob o comando de Hitler. Rommel não tinha tido um comando de unidade por muito tempo. Além disso, em sua carreira, nunca havia assumido o comando de unidades maiores do que um batalhão até agora. Enquanto todos os comandantes que entravam na França haviam adquirido experiência na Polónia, ele não tinha tal experiência. Além disso, Rommel nem era comandante de unidades blindadas, era comandante de infantaria. Apesar de todas essas deficiências, com o apoio de Hitler, ele teve um breve período de 3 meses para assumir seu novo cargo. Esse comandante de tanques, que entrou na Polónia em 1939, iniciando a Segunda Guerra Mundial com os alemães, queria romper a tensa espera no fronte ocidental, onde haviam obtido sucesso no norte da Europa. Especialmente Hitler acreditava que era necessário atacar os inimigos para forçá-los a se renderem. Nesse contexto, o exército alemão se preparou para a ocupação da França, e após os preparativos serem concluídos, em maio de 1940, moveram-se de muitas frentes.
O ponto focal principal do ataque foi a operação de avanço que 10 divisões blindadas realizariam através das Ardenas. As Ardenas eram uma área boscosa difícil de atravessar, mas foram rapidamente cruzadas, formando os elementos principais da Operação Relâmpago para dividir o inimigo em dois e, finalmente, cercar e destruir a estratégia. A 17ª Divisão Blindada avançou rapidamente para o rio Maias com um ataque dinâmico, e em 12 de maio, Rommel lançou um assalto sem esperar que uma ponte fosse estabelecida. As ordens do comandante do corpo Hermanot, um general de divisão que queria avaliar as fraquezas dos franceses, não estavam sendo seguidas pelo general Rommel. Ele tinha dificuldades em se entender com o comandante da V-Panzer e agia por conta própria, ignorando o plano geral. Rommel desapareceu rapidamente ao cruzar o rio. Os alemães, pensando que a 7ª Divisão havia sido completamente destruída pelo inimigo, entraram em pânico. No entanto, a situação não era como parecia. A 7ª Divisão perdeu a comunicação após aproveitar a oportunidade e se afastar do grupo de retaguarda. Quando o contato foi restabelecido, Rommel já havia alertado as linhas francesas. Enquanto isso, no sul, o famoso general de tanques Guderian avançava à mesma velocidade. Nesse ponto crítico, Rommel, que se opunha à decisão do quartel-general central de suspender a operação por alguns dias devido ao medo do sucesso alemão, causou uma grande controvérsia. Esse debate e as ordens superiores atrasaram a operação por 2 ou 3 dias, dando tempo suficiente aos tanques e evitando que as coisas saíssem erradas. Quando a operação foi retomada após uma breve pausa, Rommel dirigiu-se a Caen em 18 de maio e alcançou o rio Aras em 20 de maio. A primeira resistência séria à Blitzkrieg alemã ocorreu entre os rios Aras e Somme. Rommel repeliu com sucesso o ataque dos tanques britânicos Matilda e evitou a dispersão de suas forças. Em 23 de maio, durante o cerco aliado a Caen, Rommel, segurando a parte sul do Bolsão, teve que recuar devido à ordem de cessar de Hitler. No entanto, com uma nova ordem em 26 de maio, Rommel lançou outro ataque, capturando as forças aliadas que não conseguiram escapar, e a 7ª Divisão Panzer, apelidada de Divisão Fantasma devido às suas contínuas desaparições, obteve grande sucesso na segunda fase da campanha da França. A 7ª Divisão Panzer, a primeira unidade a romper as linhas inimigas, lançou um ataque para completar a ocupação do oeste da França e capturar Cherburgo. Ganhou grande fama ao percorrer uma distância de 240 km em apenas um dia. Ao longo da campanha, Rommel, o mais audacioso e ativo entre os comandantes de divisões de panzers, capturou 97.000 prisioneiros, 64 canhões antitanque, 277 canhões de campo, cerca de 450 tanques e 4.000 peças de artilharia. No entanto, devido às suas ações muito audaciosas, sua própria unidade sofreu as perdas mais graves entre as 10 divisões de panzers. Se examinarmos o estilo de gestão da unidade de Rommel, na verdade, ele estava seguindo as doutrinas militares básicas alemãs, assim como muitos outros oficiais. No conceito de guerra moderna alemão, as palavras do grande general Helmut von Moltke tornaram-se decisivas há anos. Segundo Moltke, nenhum plano pode manter sua validade após o contato com os elementos principais do inimigo. Em outras palavras, não importa quão detalhado seja o plano, tudo muda de acordo com o fluxo de eventos após encontrar o inimigo. Essa compreensão levou os alemães a adotar um método de comando em vez de um sistema tático. Segundo este método, os comandantes de alto nível determinam o objetivo da maneira mais simples e clara. Os comandantes de unidades à direita decidem como e com que método realizar a missão dada de acordo com a situação atual. Claro, sem velocidade, movimento, flexibilidade e logística, essa teoria seria impossível de implementar. Para que este método, baseado na gestão de comando em vez de táticas, funcione da melhor maneira, todos os oficiais à direita deviam ser treinados da melhor maneira possível. Isso garantia que os oficiais alemães,
em qualquer nível, fossem mais disciplinados, habilidosos, corajosos e responsáveis do que outros oficiais europeus. Porque a chave das táticas alemãs era a habilidade de comando. Em resumo, é digno de nota que a maioria dos oficiais do Império Otomano tardio foi treinada dentro do quadro da compreensão básica da guerra alemã. A compreensão básica da guerra alemã foi aprofundada ainda mais com o Manual de Treinamento do Fórum Triplo publicado após a Primeira Guerra Mundial. Os manuais determinavam a qualidade do oficial e do soldado no poder de combate de um exército. O resultado da batalha era determinado pela velocidade de manobra durante o movimento e pela rápida reação no comando e controle. Segundo os alemães, o comandante correto que avaliasse rapidamente e de maneira eficaz a situação durante a guerra seria vitorioso. Rommel tinha um talento natural para avaliar rapidamente a situação e reestruturar o progresso. Essa habilidade o tornou um grande comandante dentro do sistema. No entanto, como frequentemente estava alguns passos à frente de comandantes de nível semelhante em coragem e agia de maneira independente, podia tomar decisões impulsivas. Apesar das ordens superiores, se acreditasse que uma oportunidade seria perdida, ele não ouvia, mostrando uma tendência a não cumprir as ordens ao afirmar que estava avaliando a situação. Isso às vezes levava a conflitos com seus superiores. Rommel foi uma figura problemática tanto com seus superiores quanto com seus subordinados. Porque, se quisesse alcançar o sucesso, tinha que gerenciar pessoalmente todo o curso dos eventos. Esse comandante, que estava firmemente comprometido com a tática alemã baseada na iniciativa dos comandantes de unidades, aplicava praticamente o mesmo princípio a seus subordinados. Segundo ele, um comandante de unidade deveria fazer sentir sua presença aos subordinados, mantendo-se independente da influência superior. Nesse contexto, Rommel realizava inspeções constantes, interferia nos assuntos da unidade e sempre esperava um desempenho de alto nível dos oficiais. Quase penetrando em todos os lugares, estabeleceu um contato contínuo por rádio com suas unidades e, de acordo com o princípio de comandar desde a linha de frente durante a guerra, sempre ocupava seu lugar nas linhas de frente para observar melhor o curso dos eventos. Era um líder impopular que não ouvia alta hierarquia e tinha um estilo de gestão independente. Seu estilo de liderança era caracterizado por uma gestão unificada, e enquanto tivesse sucesso em níveis mais altos, a forma como alcançava as coisas não importava muito. A guerra nesta região começou no início de 1941, quando os italianos sofreram derrotas consecutivas para os britânicos no norte da África, levando Benito Mussolini a buscar ajuda de Hitler. Hitler decidiu enviar o primeiro corpo para apoiar os italianos, e Erwin Rommel, um general bem-sucedido, mas desobediente, foi promovido ao cargo de general para liderar este corpo. Embora o propósito de enviar essa força à frente fosse ajudar os italianos e criar propaganda, os feitos de Rommel levariam a situação a outro nível. O comandante que chegou a Trípoli em fevereiro de 1941 rapidamente assumiu o controle, lembrando a Batalha de El Alamein da Segunda Guerra Mundial. Apesar das urgências dos quartéis-generais italiano e alemão para que Rommel avançasse ainda mais, ele percebeu a fraqueza dos britânicos e quis aproveitar a oportunidade, ignorando as ordens. Lançou um ataque rápido com suas forças sob o quadro de 3 unidades separadas, capturando Benghazi e Derna e fixando seu olhar no Canal de Suez, a rota colonial dos britânicos. Apesar da audácia dessa decisão considerando os recursos disponíveis, o Corpo de África, sem diminuir o ritmo, sitiava Tobruk, uma das principais cidades na frente, e algumas unidades chegaram a Solun em 15 de abril. No entanto, quando chegaram à linha de frente, o poder de ataque dos alemães havia diminuído significativamente. Além disso, Tobruk mostrou ser uma espinha no lado dos alemães e se recusou a cair. Rommel precisava de reforços e apoio logístico para superar os obstáculos diante de Opel. No entanto, por diversas razões, ele não conseguiu receber o apoio esperado do Comando Central. Em vez disso, os britânicos,
ao contrário dos alemães, enviavam tropas e suprimentos para a frente através de Alexandria. Apesar das tentativas britânicas com as operações Dravit e Batlax após os reforços, eles não conseguiram alcançar o que desejavam. À medida que as condições amadureciam após essas vitórias, o alto comando alemão enviou alguns reforços à região, formando o Corpo de África e promovendo Rommel ao posto de marechal de campo. Enquanto esse grupo recebia reforços mínimos, o 8º Exército Britânico se revitalizava do zero. Quando o 8º Exército Britânico começou a se mover para o norte ao perceber que tinha força suficiente, Rommel, incapaz de resistir ao inimigo, iniciou uma retirada sistemática e recuou para El Agheila. No entanto, desta vez, Rommel, percebendo a importância da logística e do apoio aéreo, revisou profundamente seus erros anteriores e admitiu um erro significativo: exigir demais de seus oficiais e soldados. Apesar de seu comando superior no campo de batalha e táticas práticas de guerra, Rommel cometeu um erro importante ao pressionar demais suas próprias tropas em vez de considerar sua condição. Em janeiro de 1942, quando os alemães conseguiram uma certa estabilidade no frente oriental, redirecionaram alguns recursos para o norte da África. Graças a esse apoio, Rommel se preparou melhor e começou a planejar um segundo ataque. Com sua energia e determinação, Rommel, conhecido como o Zorro do Deserto, conquistou rapidamente os corações dos soldados e iniciou um novo ataque em um novo ano. Os alemães tomaram cidade após cidade e chegaram à linha de Gazala em 4 de fevereiro. Após a Batalha de Gazala, os britânicos não apenas sofreram uma derrota severa, mas também abandonaram um ponto crucial e recuaram para os assuntos internos do Egito. Com esse sucesso, Rommel tornou-se conhecido em todo o mundo, e Hitler o promoveu ao posto de marechal de campo. Com o exército nazista controlando os territórios até El Alamein no final de junho, ficou claro que o objetivo era assegurar novamente o obstáculo e atrair o inimigo para terreno aberto, envolvendo-os em pequenas porções. No entanto, os alemães não eram tão fortes diante de Gazala quanto eram antes. Em primeiro lugar, a superioridade aérea e de inteligência mudou a favor dos britânicos. Os problemas de abastecimento e logística tornaram-se um problema significativo. Além do cansaço do exército de panzers, do clima do deserto, da nova estrutura de comando britânica e das demandas de Rommel, os fatores se acumularam e os resultados desejados não foram alcançados nas batalhas de El Alamein. O marechal, ao perceber que não apenas essa batalha, mas toda a guerra estava perdida, deu a ordem de retirada em 2 de novembro. Embora Hitler gritasse vitória ou morte, Rommel desobedeceria às ordens e lideraria seu exército em direção ao futuro. Para muitos, um dos maiores feitos de Rommel foi conseguir retirar sistematicamente suas tropas para a Tunísia com um grande exército britânico atrás dele. Chegando à Tunísia no início de 1943, a Rommel foi atribuída a liderança do recém-formado Grupo de Exércitos da África. Após ocupar esse cargo até março, ele retornou ao continente europeu com a etiqueta de um general derrotado. Esse colapso ocorreu em um momento em que tudo ia mal para as potências do eixo. Elas estavam perdendo suas forças uma após a outra em todos os frontes, e os aliados tentavam bloquear a Alemanha nazista. As coisas não saíram como planejado, não apenas para a Alemanha e Hitler, mas também para Rommel. Ao saber que se tornou prisioneiro de guerra para suas tropas na Tunísia em maio, o general caiu em depressão e não foi designado para um comando por algum tempo. Em 23 de julho, ele foi designado para defender a Grécia contra a ocupação aliada, mas depois que Mussolini foi destituído do poder 3 dias depois, foi nomeado para comandar o grupo de exércitos no norte da Itália. Após a rendição da Itália, o general desempenhou um papel na ocupação e desarmamento da Itália em meio à incerteza. Enquanto Rommel queria ser nomeado comandante da Itália, Hitler, depois de chamar 2 generais para consultá-lo, perguntou sobre seus planos para a defesa da Itália. Enquanto Rommel sugeria uma defesa flexível no norte devido à vulnerabilidade da Itália pelos lados,
os aliados mencionaram que poderiam angariar votos na Itália por um tempo, e Hitler decidiu seguir com esta última opção. Em novembro de 1943, a Rommel foi incumbida de organizar a defesa no fronte ocidental com o 15º Grupo de Exércitos. Tomando medidas defensivas contra um possível desembarque aliado, Rommel percorreu os 2.600 km da costa atlântica, inspecionando tropas. Ele lutou por meses para seguir o Muro do Atlântico, que existia apenas no papel, contra um possível desembarque. As forças nessa seção eram formadas por unidades antigas e careciam de treinamento devido à ausência de combate por um longo tempo. Rommel usou o tempo designado para treinamento para prosseguir com a defesa, piorando as coisas. Ao mesmo tempo, as tropas enfrentavam problemas tanto em termos de números quanto de equipamento. A falta de oficiais treinados e capacidades logísticas constituía o problema principal no fronte. Rommel, como figura responsável pela defesa como comandante do grupo de exércitos, teve desacordos e lutas de poder em suas interações com o comandante superior do fronte ocidental. Além disso, ele teve que lidar com o comandante do grupo do fronte ocidental. Dado que os oficiais de menor patente estavam acostumados a receber ordens de quem lhes agradava, eles não conseguiam estabelecer uma hierarquia tão forte. Curiosamente, o comando da Força Aérea na região recebia ordens de um comandante diferente, as forças navais de um comando separado e os grupos de mercados novamente de um comando diferente. Além disso, a cadeia de comando das forças de ocupação era completamente diferente. A luta de poder em meio a esse caos de autoridade foi tão significativa que gerou debates sobre se os canhões costeiros deveriam ser utilizados pela Marinha ou pelo Exército. Ironicamente, as forças de engenharia, responsáveis por preparar a defesa, recebiam ordens diretamente de um dos ministérios centrais. As coisas haviam saído tanto de controle que às vezes o comandante do grupo de exércitos nem sequer permitia que se pregasse um único prego. Em resumo, o centro de controle alemão tinha explodido completamente, tudo se transformara em caos, mas claro, Adolf Hitler continuava a manter sua posição. Porque foi ele quem levou a situação a esse ponto. Hitler estava usando as desavenças entre os comandantes, aplicando uma política de divisão ao explorar sua liberdade de iniciativa para seus próprios interesses. Sim, pode parecer estranho, mas Hitler estava usando as desavenças entre seus comandantes, gerenciando-as e recompensando-as com o temor de que um deles se tornasse mais forte. Por isso, Rommel ignorava os pedidos para conectar algumas unidades diretamente a ele. Ele não considerava necessário que os americanos e britânicos desembarcassem para salvar o patético exército alemão. Na verdade, Hitler já havia encontrado uma maneira de encerrar seu próprio exército. A maior disputa sob seu comando era sobre o posicionamento dos tanques. Rommel sugeria defender a costa com uma defesa forte e fixa, atacar o inimigo como se tivesse desembarcado na costa e fechar as brechas com seu tanque localizado perto da costa. Espere, se a violência é o problema, escondamos os tanques nas profundezas para treinamento, permitamos que o inimigo desembarque na costa e enviem os tanques lá depois que os pontos focais forem determinados, dizia. Quando a decisão chegou a Hitler, ele colocou os tanques no centro e tornou ambos os planos ineficazes. O maior erro de Rommel e de muitos outros comandantes foi não saber onde os aliados desembarcariam. Enquanto se esperava que os aliados desembarcassem do lugar mais próximo à Inglaterra, o inimigo desembarcou em suas costas em 6 de junho de 1944, pegando-os de surpresa. Neste desembarque sem precedentes, as forças americanas e britânicas, lideradas a partir de um único centro, desembarcaram com sucesso na costa, enquanto a falta de fluxo de informações, a incapacidade de assumir responsabilidades e o caos desconcertavam os alemães, e os aliados se agarravam à costa e começavam a avançar terra adentro. Novamente, Rommel e outros comandantes cometeram um erro ao enviar as forças necessárias ao inimigo pouco a pouco, proporcionando-lhe uma vantagem.
A grave lesão de Rommel em 17 de julho, durante o bombardeio inimigo, e sua incapacidade de retornar ao serviço o salvaram da responsabilidade pela derrota. 3 dias após esse incidente, a tentativa de assassinato contra Hitler em 20 de julho, quando o nome dele foi envolvido, distraiu ainda mais a atenção dos comandantes do exército. A série de derrotas após o desembarque na Normandia cresceu como uma avalanche no período posterior. Se voltarmos a Rommel deitado naquela cama de doente, seu fim foi trágico. Quando seu nome foi envolvido na tentativa de assassinato de 20 de julho contra Hitler, Hitler ordenou ao marechal que tirasse a própria vida. Embora ainda esteja em debate se Rommel estava envolvido nessa tentativa, deve-se lembrar que Rommel, uma vez admirador de Hitler, começou a entrar em conflito cada vez mais com ele após seu retorno da África. É desconhecido porque um general teria um papel nessa tentativa de assassinato, mas temendo que Hitler faria tanto a ele quanto à sua família, o marechal foi forçado a tirar a própria vida em outubro de 1944, antes de ver o fim da guerra. A lenda de Erwin Rommel começou após sua morte.